Olá investidores, sejam todos bem-vindos ao canal JD e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 fundos imobiliários base 10 para você investir hoje. Nesse vídeo eu venho trazer para vocês 3 fundos imobiliários base 10, ou seja, que são negociados na B3 a um preço de até R$10 a cota. Esse tipo de fundo imobiliário é um tipo de fundo imobiliário muito acessível a qualquer investidor, pois as suas cotas iniciam-se com preços abaixo de R$10. Então, fique nesse vídeo até o final e você vai ver quais são esses fundos imobiliários para você investir hoje. Mas antes do vídeo começar, eu quero falar para você que nesse canal eu falo sobre finanças, investimentos, renda fixa, renda variável, ações, fundos imobiliários. Então, se você se interessa por esse assunto, eu já peço para você estar se inscrevendo no canal, deixando o seu like, ativando o sininho, porque o YouTube reconhece com o seu like que esse vídeo é relevante e começa a mostrar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Então vamos para o vídeo, sem mais delongas, vamos saber quais são esses 3 fundos imobiliários. É isso aí, pessoal, o KNSC11 aqui na tela e nós vamos falar sobre ele agora. Quero falar um pouco para vocês sobre esses fundos imobiliários, algumas informações sobre ele e alguns números fundamentalistas sobre esse fundo. O KNSC11 hoje está negociado em R$ 9,25. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está em 10,55, o P sobre VP de 1,03, uma liquidez média diária de 3,26 e uma variação nos últimos 12 meses de 13,92. Aqui nós vemos o gráfico desse fundo imobiliário, né? Aqui a gente vê a ascensão dele, a subida que ele deu. Ele estava aqui mais ou menos no mês 1, né? No dia 1 do mês 2 de 2022, na casa dos R$7. E hoje ele está batendo aqui a casa dos R$9, né? Vamos ver mais um pouco sobre esse fundo imobiliário aqui embaixo. Tem um valor patrimonial de 1,20 bilhão, P sobre VP de 1,03 e tem mais de 132 milhões de cotas. E esse é um fundo imobiliário de papel que tem uma gestão ativa, né? E ele tem 157 mil cotistas, ou seja, é um baita fundo, tem uma boa base de cotistas, está com um valor patrimonial de R$9 e o último rendimento dele de 0,9 centavos. Então, aqui a gente vê, né, como já falamos em cima, um valor patrimonial de 1,20 bilhão. Aqui embaixo tem mais algumas informações sobre esse fundo imobiliário, que é a sua rentabilidade, que foi de 1,09 no último mês e de 2,44 nos últimos 3 meses e 13,50 em um ano. Aqui nós vemos mais as distribuições nos últimos 12 meses, que foi de 0,9 centavos, o yield dele de 0,97 em um mês. E em 3 meses o yield dele foi de 2,81, distribuindo 0,26 centavos. Em 6 meses ele teve um yield de 5,62, distribuindo 0,52 centavos. E em 12 meses ele teve um yield de 10,55, distribuindo 98 centavos por cota. Mas aqui embaixo nós vemos mais uma informação sobre o dividendo, que no caso é o dividend yield atual dele, que está em 10,55, e o dividend yield médio dele em 5 anos está em 10,81%. E mais aqui embaixo nós temos um gráfico da distribuição de dividendos desse fundo imobiliário, o percentual de cada mês. Aqui vocês estão vendo que todos os meses ele vem distribuindo os dividendos. Aqui embaixo novamente o gráfico, só que aqui em valores, aqui em cima é em percentual, né, como vocês podem ver, e aqui embaixo em valores. Então vamos descer mais um pouquinho para a gente estar falando desse fundo imobiliário. Aqui embaixo a gente já tem a DataCon dele, tá? Aqui é o dia que vocês podem estar entrando nesse fundo. Até esse dia aqui vocês conseguem já receber os proventos no próximo mês, ou seja, no próximo pagamento do fundo imobiliário. Então a DataCon também tem que ficar de olho nisso aí, porque isso é muito bacana na hora dos rendimentos. Dependendo da data que você entrar, no próximo pagamento você já tem direito a estar recebendo. E aqui vocês veem um gráfico do KNSC11 em relação ao CDI, o quanto ele tem se valorizado, as subidas e descidas dele,
em relação ao CDI. Se você tivesse investido há 2 anos, hoje você teria 1.302 no KNSC11 e você teria 1.260 no CDI, ou seja, ele está batendo o CDI, e fora que aqui nem está contando os dividendos que ele distribui mensalmente, tá? E aqui nós temos algumas informações sobre o KNSC11, que é o fundo Kinea Securities de CNPJ tal, é um fundo imobiliário do tipo de papel e do segmento títulos e valores imobiliários. O KNSC11 possui atualmente um total de 132 mil cotas, que estão divididas entre 157 mil cotistas. O fundo KNSC11 cobra 1,20% ao ano sobre o valor patrimonial líquido e taxa de administração, e possui atualmente o P sobre VP, que é preço sobre valor patrimonial, de 1,03, e o dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 10,55. Aqui são algumas informações sobre o fundo imobiliário. Eu vou estar pulando, tá, gente? Mas embaixo tem os relatórios. Se vocês quiserem estar entrando no site do Investidor 10, vocês podem estar entrando e ver esses relatórios. Aqui vocês clicam nesses links e vai ter o relatório gerencial do fundo imobiliário. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, a gente vai começar a falar sobre mais 2 fundos imobiliários a seguir, que é o GARI 11, tá? O próximo é o GARI 11 e tem mais um outro, o último. Então, se vocês estão gostando do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, porque isso é muito bacana, tá? E o próximo que nós vamos estar falando agora é o GARI 11, é outro baita fundo base 10 para você investir hoje. Então, são todos bons fundos e fundos base 10, ou seja, não tem desculpa, com R$10 você já pode se tornar um investidor, já pode se tornar um cotista desse fundo imobiliário, tá ok? Lembrando que aqui nada é recomendação de compra, então estudem os ativos e tirem vocês as dúvidas de vocês e façam as suas escolhas, tudo bem? A cotação do GARI 11 hoje está em R$ 9,12, dividend yield dos últimos 12 meses está em 11,24, o P sobre VP de 0,98 e tem uma liquidez diária de 5,23 milhões, com uma variação nos últimos 12 meses de 11,63. Aqui nós temos o gráfico desse fundo imobiliário. Eu vou estar passando porque eu já mostrei para vocês no primeiro, então eu vou estar passando aqui para a gente não estar perdendo tempo, entre aspas, que não é perder tempo, mas para o vídeo não ficar tão longo, tudo bem, pessoal? Depois vocês entram aqui e dão uma olhadinha, tá ok? Então vamos aqui mais embaixo, os números de cotistas do fundo, 125 milhões, P sobre VP de 0,98 e um valor patrimonial de 1,18 bilhão. O fundo é um fundo do mandato híbrido, é um fundo de tijolo e a gestão é ativa. Então ele está com um valor patrimonial por cota de R$ 9,35 e distribuiu o último rendimento de 9 centavos por cotas, tá ok? Vamos estar dando uma olhada aqui no retorno do investimento em GARI 11, rentabilidade de 0,88% positiva nesse último mês e de 2,59% nos últimos 13 meses, 11,76% em um ano. Aqui temos as distribuições nos últimos 12 meses, isso aqui também é muito bacana a gente está olhando, para saber o quanto o fundo tem distribuído de proventos aos seus cotistas. O yield de um mês desse fundo foi de 0,95, distribuindo 9 centavos. O yield de 3 meses foi de 2,86, distribuindo 26 centavos. E o yield de 6 meses foi de 5,71, distribuindo 52 centavos. E, consequentemente, o yield de 12 meses foi de 11,24%, distribuindo R$ 1,03. Mas aqui embaixo nós temos o dividend yield, né, do GARI. O atual está em 11,24% e o dividend médio de 5 anos está em 12,63%. E aqui vocês veem que vem distribuindo todos os meses dividendos consequentemente, ou seja, ininterruptos. Então é um bom fundo imobiliário, vem cumprindo o seu papel com os cotistas e o seu dever, que é distribuir lucros, os seus lucros aos seus cotistas. Aqui embaixo nós temos a Datacom desse fundo imobiliário, ou seja, o melhor dia para você estar comprando até esse dia, né? Você pode estar comprando cotas desse fundo e no próximo pagamento você já vai estar entre os que vão receber os seus dividendos mensais desse fundo imobiliário. Então fique atento a essa data também, que ela é muito importante. Aqui nós temos o gráfico do fundo imobiliário em relação ao CDI e mais embaixo nós temos as informações básicas do fundo imobiliário, que eu não vou estar lendo para vocês porque não tem necessidade, né, gente? Então aqui tem a lista de imóveis
Isso aqui é muito bacana, a lista de imóveis do fundo imobiliário. Em São Paulo, ele tem 8 imóveis, na Bahia tem 4, no Rio Grande do Sul tem 2, na Paraíba tem 2, em Alagoas tem 2, no Distrito Federal tem 2, no Rio de Janeiro tem 2, em Pernambuco tem 1, no Maranhão tem 1 e em Goiás tem 1. Bom, gente, de Gari 11 é isso, e vocês estão vendo aí a lista de imóveis dele, distribuída por cada estado, né? Então, esse é o Gari 11, um bom fundo imobiliário que vale a pena estudar. Base 10, então vale a pena estar investindo nesses fundos imobiliários, você não tem mais desculpa para isso, tá? R$10 dá muito bem, então vamos investir, vamos mudar de vida, tá ok? Já reforçando de novo, se você está gostando do vídeo, se inscreve, deixa o like de vocês, ativa o sininho, tá ok? Então, se você é cotista de algum desses fundos imobiliários desse vídeo, deixa aí embaixo nos comentários, deixe sua experiência aí, porque com certeza muitas outras pessoas estão vendo, vão ler os seus comentários e isso vai agregar muito ao vídeo, e isso vai ficar muito interessante. E o terceiro e último fundo imobiliário da nossa lista é o VGIR11, mais um fundo de papel base 10 para vocês estarem estudando. Então vamos falar um pouquinho desse fundo imobiliário, vamos mostrar alguns números fundamentalistas desse fundo imobiliário. A começar pela cotação dele hoje, que está em R$ 9,89. O dividend yield dos últimos 12 meses 13,52, o P sobre VP em 1,01, está com uma liquidez diária de 3,13 milhões e teve uma variação nos últimos 12 meses de 15,40%. Aqui nós vemos o gráfico dele mais embaixo. Vocês podem ver que ele vem se valorizando bastante, né? Então isso é muito importante, isso é muito bom. Um fundo que se valoriza é porque tem bons fundamentos. Mas aqui embaixo temos mais algumas informações dele. Números de cotista, mais de 114 milhões. Valor da cota 9,89, valor patrimonial por cota 9,74, está com um P sobre VP de 1,01, ou seja, 1,01 e um valor patrimonial de 1,12 bilhão. É um fundo de papel, tem uma gestão ativa, e aqui nós temos números de cotista que está em 250.060 cotistas, então já é um dos grandes fundos do IFIX. Então é um fundo imobiliário que passa segurança pelo número de cotista, é um fundo imobiliário que passa para você uma boa imagem de um bom fundo e de uma boa gestão. Então é um fundo a mais para se estudar, é um fundo para investir hoje. Lembrando que não é recomendação de compra, então estude o fundo imobiliário e tome por si só a sua decisão. Tá ok, pessoal? Então esse foi o último rendimento desse fundo, 10 centavos por cota, e vamos ver aqui a rentabilidade dele, que é o retorno do investimento em VGIR. No último mês ele teve um 0,50% aí negativo, né? Esse foi o negativo dele, mas nos últimos 3 meses teve um acumulado aí de 5,32% e em um ano 15,40%. Então, como é renda variável, então a gente já está acostumado com esse tipo de coisa. Esse mês teve essa pequena oscilação na rentabilidade, mas com certeza é um bom fundo e o próximo mês vai recuperar, tá ok? Então, vamos ver aqui a distribuição nos últimos 12 meses. O yield de um mês foi de 1,01, distribuindo 10 centavos. O yield de 3 meses de 3,13, distribuindo 31 centavos. O yield de 6 meses foi de 6,37, distribuindo 0,63 centavos. E o yield de 12 meses de 13,52, distribuindo R$ 1,33. Mas aqui embaixo nós estamos vendo os dividendo yield desse fundo imobiliário. Esse gráfico tem o dividendo atual, que é de 13,52, e o dividend yield médio dos últimos 5 anos, ou em 5 anos, que é de 13,83. Aqui embaixo nós temos as distribuições dos dividendos dele. Todos os meses ele está distribuindo dividendos também. É um bom fundo imobiliário que tem esse compromisso com o seu cotista. Então está sempre remunerando o seu cotista com os lucros desse fundo imobiliário. Mais embaixo temos a Datacom e, consequentemente, nós temos aqui a comparação dele, né, com os índices, né? E no caso aqui, essa comparação aqui está com o CDI. Então ele vem ganhando do CDI, né? Se você tivesse investido 2 anos, teria 1.315. No VGIR, se fosse no CDI, você teria 1.260. Lembrando que isso aqui não está contando os dividendos, o reinvestimento dos dividendos. Então,
seria bem mais, tá? Então, gente, é um fundo imobiliário para estar analisando e estudando, tá ok? Então, é isso aí. Mas aqui embaixo tem um relatório gerencial, fato relevante. Então, vocês quiserem estar dando uma olhadinha no Investidor 10, vocês entram lá e veem, né, as informações desse fundo imobiliário, tá ok? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se inscrevam no canal, deixe o like de vocês, compartilhe o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários se vocês têm cota desses fundos imobiliários, porque outras pessoas veem e acabam interagindo com o vídeo e é bacana, né, a troca de informações. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, fiquem com Deus, fé e foco e até o próximo vídeo.